Bom, hoje tem mais gremistas do que colorados. Ah, Que o beleza. Gustavo tá sorrindo, Que cara. beleza, que beleza, que beleza. Finalmente, finalmente. Estamos de volta. Estamos de volta. Na liderança aqui no número de participantes. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para um bate-papo, uma resenha de torcedores, reunindo torcedores do Grêmio e do Inter para analisar os jogos e, consequentemente, fazer corneta. Eu sou o Gustavo, gremista, e comigo hoje estão os gremistas Renata e Vinícius e os colorados Doda e Alexandre. Doda do Resiliência Colorado, como a gente sempre fala aqui, é um canal co-irmão. Sigam no Instagram, procurem Resiliência Colorada. Bom, vamos começar falando de Inter. Embora o Grêmio tenha um fato novo aí, o Grêmio avançou na Copa do Brasil, está na semifinal, e mais uma semifinal. Vai pegar o Flamengo pela frente agora, que é um problema, porque o Grêmio tem sido filho do Flamengo nos últimos anos. Né, vamos ver se a gente consegue mudar essa história a partir da Copa do Brasil. Afinal de contas, é um campeonato que o Grêmio gosta muito, né? Já tem 5 títulos. Mas vamos falar de Inter, né? O Enner estreou, Doda. Afinal, o Enner entrou em campo. O que aconteceu? O jogador mais importante do Inter acabou sendo o goleiro mais uma vez. Que tá virando uma coisa normal, né? Ali na Paz Cacique, ali o goleiro ser eleito o melhor em campo. Tem a parte boa, que aí, né, a gente não perde o jogo, né? Tem essa parte boa. Cara, o Enner jogou na posição mais próxima possível daquela que a gente viu ele jogar. A bola chegou um pouco mais para ele. Primeiro tempo, principalmente com Arangues, tu vê que o nível a régua fica elevada com o Arangues no meio campo. Ontem eu acho que eu posso falar com um pouco mais de segurança que o Inter teve um novo reforço ontem. Fabrício Bustos parece que desembarcou ontem em Porto Alegre. Foi a melhor partida dele no ano para mim ontem. Jogou bem, aparecendo, tentando jogada individual. Ontem para mim foi um dos destaques. A afirmação do Rômulo, um cara que não pode sair do time hoje. Dentro do que a gente está vendo, não pode sair. Teve uma pouca amostragem do Gabriel, mas é legal ver o Gabriel de volta, né, cara? Mas falando do Enner, assim, cara, foi um bom jogo pro Enner estrear, porque é um embate honesto. Vamos botar que foi ele e o Gustavo, né, o Gustavo Gomes, que parece que tá indo, né, coisa importante, né, parece que tá indo jogar com o Cristiano Ronaldo, parece. Então, teve um bom embate entre os dois. O segundo tempo, com a saída do Arangues, prejudicou muito o próprio Enner, porque a bola não chegou mais redonda. O Alan Patrick também, acho que cansou também um pouco também. Teve muito volume no primeiro tempo. Até os 30, 35 no primeiro tempo, o Inter teve bastante volume. Por mais que o Palmeiras teve 2 boas chances com o Veiga ali, mas o Inter teve muito mais volume de jogo, teve muito mais intensidade. E ajudou o Enner. No segundo tempo, sem essa intensidade, né? Cara, o Enner não vai dar bote no zagueiro, a gente sabe disso, né, Juca? O Enner não vai dar bote no zagueiro. A gente não pode querer um Damião no Enner, que o Damião dava bote até na sombra do goleiro. Não é assim. Mas eu acho que dentro do possível, foi um bom jogo, muito melhor do que aquele Inter Fluminense, pelo amor de Deus, sabe? E foi um jogo ontem onde eu não consigo botar nada na conta do Mano ontem. Não vejo alguma coisa assim. Eu acho que na escalação todo mundo gostou da escalação inicial, sabe? Dentro do possível, né? Com o Wanderson ali, eu acho que jogou bem também no primeiro tempo, tentou no segundo tempo até onde deu, mas foi outro cara que cansou. E na teoria, cara, não entrou o Jean Dias, nada contra o jogador, claro. Mas entrou o Luca, ou seja, é um sinal também. Daqui a pouco alguma coisa interna lá, olha só. O Jean Dias já teve bastante chance, tá? Vamos dar mais chance pro Luca. Daqui a pouco a gente sabe que acontece isso, né, nas entranhas ali dos estádios ali. Então, pô, já ver o Luca entrar, né, tendo uma prioridade é bacana, vendo o Gabriel voltar, eu acho que é difícil falar isso, né, hoje em dia. Mas tentar dar um voto de confiança pro próprio Mano, que vai ter mais agora o Bruno Henrique chegando, né? Então, vai ter mais qualidade, vai ter mais peças de qualidade ali. Eu acredito que uma semana agora de treino, vai ter várias situações assim de semana de treino. Talvez incorpore mais
o time, o estilo de jogar, ele consiga encontrar alguma coisa aí para jogar ali. Juca, Alexandre, eu vi que tu colocou no grupo ontem que a diretoria priorizou uma posição que não tá deixando a dever, né? Que é a posição do goleiro, né? Tá vindo um goleiro aí que vai se apresentar, enfim, né? Até a teoria do Raulito a contratação do goleiro é para tentar fazer uma frente à contratação do Soares, é uma coisa assim de granalização, um negócio assim, né? Vai trazer um goleiro digamos assim, no mesmo patamar do Soares, não são posições iguais, obviamente, é o goleiro do Uruguai, da seleção uruguaia. Como é que é isso? Como é que tu tá vendo isso? Bom, boa noite. Não só salvou, eu coloquei onde no grupo ali para provocar, né? Mas não só salvou ontem, como vem salvando no Campeonato Brasileiro. E eu associo a classificação do Inter na Libertadores à atuação deste goleiro, o John, né? Se lembrarmos um pouco lá atrás, ele faz uma defesa espetacular lá contra o Metropolitanos na Venezuela. E se o Inter empatasse lá, o Inter ia ficar muito mal no grupo, ia ter que jogar, morrer em Montevidéu. E em Montevidéu ele faz também defesas até parecidas com as defesas que ele fez ontem contra o Palmeiras no Beira-Rio. Ele foi muito bem em Montevidéu. Se o Inter perde em Montevidéu também, ia ficar complicada a situação. Além disso, estamos na segunda página, né, da classificação ali, estamos em 11º. Acredito que se não fosse as defesas do John, né, a gente costuma chamar Johnny, o Johnny é o meio-campista, do John, eu acredito que o Inter estaria entre os rebaixados, se não roçando ali a zona do rebaixamento, em função das defesas do John, né? Então, eu considero uma movimentação errada da diretoria do Inter, que tem pouco dinheiro, sabemos disso, o dinheiro é escasso, né? E vai se fresquear lá para trazer um goleiro de seleção uruguaia, que, deixamos bem claro, é um excelente goleiro, é um bom goleiro. A questão do Roger ser um bom goleiro é uma situação, né? São coisas distintas. Acontece que o Inter já tem um excelente goleiro, e o goleiro é uma posição diferente, né? Ou seja, você tem que ter um reserva tão qualificado quanto o Alan Patrick para a posição. Nós precisamos de reserva qualificados para todas as posições, né? 2, 3 jogadores, hoje, dada a exigência do calendário do futebol brasileiro. É claro que é necessário que você tenha um goleiro qualificado na reserva, mas fica muito difícil de tu ajeitar 2 goleiros desse nível, né? Ou será que o goleiro da seleção uruguaia vai ficar 5 anos na reserva do Inter? Porque se o John seguir performando, não dá para tirar o rapaz, né? Também não dá para tirar no carteiraço, né? E o Inter tem a preferência de compra, né? Não é muito caro, a não ser que o Inter não exerça a preferência de compra sobre o John, né? E o goleiro é uma posição que, salvo raríssimas exceções, via de regra, o goleiro joga os 60, 70 jogos do ano e não se lesiona e não é preservado. Por isso a minha bronca, como é que vai acomodar esses dois ali? E também a cabeça do goleiro como fica. Pô, tá vindo um goleiro de seleção, eu vou para a reserva, como é que vai ficar a situação? Ele já viveu isso lá no Santos. Ele foi guindado à reserva lá no Santos também por um goleiro de mais renome. Então, eu considero errada essa movimentação aí. Eu acho que o goleiro do Inter está muito bem e só estamos na Libertadores e razoavelmente colocados no Campeonato Brasileiro em função deste goleiro, que até me lembra muito o goleiro do Grêmio, este que está sendo barrado pelo Renato. Um excelente goleiro de bom porte físico, né? Os dois são negros, saem com o corpo assim na jogada, são os dois, eu acho os dois meio similares. Sim. Tecnicamente e de biotipo também. Sobre o jogo de ontem, rápido, o primeiro tempo de razoável a bom, né? Não excelente, mas de razoável a bom, daria até para ter feito um gol. E um segundo tempo o Inter cai, claro, em função da saída do Arangues, que é um jogador qualificado,
mas eu ainda tenho sérias desconfianças quanto à questão desse jogador ter constância e repetição de jogo assim em nível de competitividade. Eu acho que ele sempre tem uma lesão, mas enfim, ao contrário do que o Doda falou, um pouco o Mano Menezes acerta na escalação, mas com um erro, um jogador ele tem que retirar, eu acho, o Wanderson. Esse jogador não entrega nada. Depena. Esse jogador não entrega nada, é muito enfeitado. Mas o Depena já foi para a reserva. O Depena jogou antes, por quê? Porque nós estamos sem o Maurício e sem o Johnny. Aí ontem nós tínhamos que jogar com meio de campo razoavelmente povoado, né? Mas o Wanderson ainda não saiu da titularidade para a reserva. E eu penso que o Wanderson ali está até atrapalhando. Além de não jogar nada e ser caro. Esse jogador é caríssimo. Tinha que ter feito, não poderia ter feito esse investimento. Porque o Valência, repito, eu já havia falado, tenho falado em vários programas nossos, o Valência ele joga da esquerda para a direita, né? Ele joga ali na do Wanderson para o meio, né? E aí ele fica ali na grande área. Então o Wanderson, eu acho que até atrapalha ele nisso. Eu penso que futuramente o Inter tem que partir para um 3-5-1, ou melhor, perdão, um 4-5-1, com o Valência na frente e um meio de campo recheado de jogadores mais povoado e qualificados agora com a chegada deste jogador do Bruno Henrique. Esse sim me empolga muito. Excelente jogador, um número 8 muito qualificado, que chega na frente, que pisa na área, que marca, é ganhador, já foi 2 vezes campeão brasileiro, tem rodagem, e as informações que chegam lá da Arábia é que ele estava correndo muito. Pouca lesão, não tem lesão, histórico de lesão na carreira. Então eu acho que tem tudo para fazer como tu disse aí, um meio de campo bem recheado, com o Ener Valencia lá na frente, sendo alimentado, municiado. Esse jogador vai encaixar. A gente tem que levar em consideração também que o jogador veio lá da Turquia, uma outra cultura, ali já é quase um mundo oriental, né? Ele veio com família, língua, alimentação, moradia, demora um pouquinho também, né? E o encaixe no time também demora um pouquinho, são outros jogadores, mas ele vai acabar encaixando, né? Porque é qualificadíssimo, né? A gente viu ontem o toque na bola dele, é diferenciado. Todas. Eu não sei se o sistema é defensivo, mas o gol, eu acho que vocês não tem problema ali. Acho que vocês não estão tomando gol, né? Vocês até podem não apresentar um bom futebol todos os 90 minutos. De repente, como o Alexandre falou, no primeiro tempo o Inter até poderia ter feito um gol. No segundo tempo o Palmeiras tomou conta, mas aí vocês não conseguiram também criar nada. Mas também teve a participação do goleiro ali, teve as defesas. O grande problema do Grêmio é o inverso, né, Vinícius? Porque a gente tá vendo que o Grêmio tá jogando bem, mas tá tomando muito gol. Já no episódio passado eu coloquei isso, né? Que, a gente tá tomando muito gol, né? A gente joga bem e acaba tomando muito gol. Aí toma um gol, tem que fazer 2. Toma 2, tem que fazer 3. Aí fica difícil, né? E aí a gente às vezes não consegue. Tem noites que a gente não consegue, que a bola não entra. Como é que tu tá vendo isso, Vinícius? Eu acho que é muito isso aí mesmo que tu falaste, Luiz. O Grêmio tá com esse problema na zaga ali, realmente tem tomado uns gols bobos que não precisava estar tomando, mas eu acho que isso tudo envolve toda uma mecânica de jogo desde a marcação ali no meio, sabe? O Grêmio precisa agora, principalmente falando já um pouquinho desse confronto contra o Flamengo aí, na Copa do Brasil, o Grêmio vai ter que entrar mais ligado nesses jogos, vai ter que entrar, não pode dar o espaço que o Grêmio deu, principalmente no primeiro tempo ali daquele jogo contra o Bahia. Se tu dá um espaço daqueles ali para os jogadores com a qualidade que o Flamengo tem, trabalhar a bola naquele meio campo ali, não tem como, pega um Everton Ribeiro da vida, um Arrascaeta, né? Então o Grêmio tem que entrar com mais pegada, com mais vontade ali, marcando um pouquinho mais, né? Mas eu acho que o que eu venho falando, eu acredito muito, eu ainda me apego muito nessa questão do retorno do Jeromel ali na frente. Parece que o Jeromel vai participar de um jogo treino amanhã e vai fazer um teste aí, dependendo, ele pode vir a ficar
pelo menos numa lista de relacionados para o jogo contra o Atlético Mineiro já final de semana. Eu sei que é muito curto o espaço de tempo para a gente prever, porque o jogo já é semana que vem agora, na Copa do Brasil, já ficou pro dia 26 e o Jeromel está há muito tempo lesionado, né? Mas eu acho que é isso aí, o time do Grêmio o Renato tem que dar um choque nos caras ali e dizer, vamos entrar com um pouquinho mais de pegada, vamos botar um pouquinho mais o pé, vamos marcar um pouquinho mais nesse meio campo, porque eu acho que lá na frente, aquilo que eu venho dizendo, ia ter indo em favor do que o Luiz comentou ali, o Grêmio realmente cria muito, o Grêmio tem oportunidade, às vezes falta um pouquinho de efetividade, mas isso me deixa animado. Pô, pelo menos o time tá criando, o time tá tentando, falta um pouquinho aquela capricho final, mas daqui a pouco essa bola vai entrar e o Grêmio vai fazer muitos gols nos jogos, eu acho, entendeu? Só que tem que também ter essa parte defensiva. Eu acho que nesse último jogo contra o Bahia, uma coisa que há de se destacar, que pode ter sido um grande ganho interno para o elenco e pessoal, na característica de um jogador que foi o Gabriel Grando. O goleiro Gabriel Grando, ele pode ter ganhado um estofo muito grande, uma confiança muito grande a partir de agora, porque ele foi muito bem tanto no jogo, fez algumas defesas importantes, e nos pênaltis ele foi decisivo, né? Então, se eu não me engano, ele pega 1 ou 2 pênaltis ali e praticamente foi o herói da classificação do Grêmio naquela disputa por pênaltis. Então, eu acho que é isso aí, o time tá bem, falta alguns ajustes ou outro ali no meio, mas eu tô confiante. Vai ser difícil os jogos, se trata de Flamengo aí, mas a gente vai acreditar, eu acredito que dá para classificar e se por acaso também há de se ponderar que se o Grêmio classificar ali na frente contra o Flamengo, não estou dizendo que já está que vai classificar, mas se vier, chega muito forte numa eventual final. Vamos falar com quem esteve no estádio no dia da classificação, que enfrentou o Furacão e tava lá, esperou 1 hora pro jogo começar, o jogo atrasou 1 hora. Acho que 1h15 por aí. 1h15. Então, e aí, Renata, qual é o sentimento de quem tava lá naquela classificação, que alguns aqui disseram, não, o Grêmio vai passar fácil. Mas assim, tem um detalhe muito importante. Eu achava que ia ser mais fácil. Tem um detalhe, eu não achava. Eu desde o início não achava, e vi Doda falando, vi Alexandre falar, o Marcos eu não considero, porque é um corneteiro, mas é jogo de mata-mata, é um jogo diferente, a mobilização é diferente, não é um jogo de campeonato brasileiro, sabe, que também é um jogo importante, enfim, tem que pontuar, tem que, né, é uma final a cada jogo, como diz o Renato, como diz outros por aí, mas é diferente. Jogo de Copa do Brasil é aquilo que a gente viu lá na Arena do Grêmio, né, Renata? Teve um momento do jogo lá que a bola era lá e cá. Sim. Uhum. E é aquilo, né? Tudo pode ser, tudo pode acontecer, né? Como o pessoal tem mania de dizer, futebol não tem lógica, né? Eu tava achando que ia ser um jogo fácil, porque vamos decidir em casa, é contra o Bahia. Querendo ou não, o Bahia é um adversário mais fraco, pelo menos é o que representa, né? E foi sofrido, porque tinha horas que o Grêmio estava jogando bem, aí como sempre tomou aquele gol, aí ficou meio que desconfigurado, aí teve um pênalti para nós também, eu tenho pavor de pênalti, eu acho que eu sou a única pessoa que eu detesto, a pior coisa para mim é pênalti, aí infelizmente não deu pra gente fazer, foi o Carvalho, né, o Cristaldo, algum deles foi o Cristaldo, né, cobrou. Foi o Cristaldo. Infelizmente não deu certo, aí segue o baile. Mas, assim, foi uma loucura. Segunda disputa de pênaltis no ano, né? Haja coração, haja plano de saúde pro torcedor, porque, olha, dá assim, Deus o livre. E uma disputa de pênalti. E uma disputa de pênalti que a gente começa já entregando os pontos. Eu lembro que eu tava naquela disputa lá na arena do Gauchão, na semifinal contra o Ipiranga, que eu tava com o Franco que participa do nosso canal. E aí eu disse, ele olhou pra mim e disse, agora já era, né?
Porque não, a gente não vai conseguir passar isso aqui. E conseguiu. Eu lembro que... Pode falar. Eu lembro que tinha um torcedor do meu lado que disse assim, poxa vida, o Renato fica implicando com o Adriel e agora tá na disputa de pênaltis e a gente não tem o Adriel para defender os pênaltis. Eu quero fazer uma pergunta para Renata, claro, principalmente para os tenistas também. Cara, o Grando não falhou no gol, né? Não pode dizer que foi falha dele, né? Não foi falha. Ele teve um monte de gremista falhando. Amigos meus, esse goleiro não dá. Naquele gol do golaço do... Não, ali não viu que o Eu cara... acho que é a mesma distância que a torcida do Inter tem com o Daniel, sabe? Pode ser, porque... Daniel, mas o Grando eu acho melhor ainda. Entendeu? Eu também, sabe? Mas o cara do Bahia meteu uma bola na gaveta. O cara chutou na gaveta aquela bola. Foi o cara que fez o gol lá e aqui, né? Esse que adora fazer gol no Grêmio, né? Lei do ex. Lei do ex não adianta. E o nome dele é um nome de um jogador importante nosso, né? Everaldo, né? Ele recebeu o mesmo nome em homenagem a esse jogador, jogou no Grêmio, acho que foi base do Grêmio. Eu nem sei, eu tenho a impressão que sim. Lateral esquerdo, foi para a seleção de 70, na Copa de 70. Isso. Falecido num acidente de automóvel. Foi um acidente prematuro, morreu prematuramente. Uma pergunta para a bancada gremista aí, que eu não consigo entender. Por que o Ferreirinha é reserva e não titular? É um abridor de defesa ali, né? Ele tá retornando de lesão, né? Até parece que nem tá retornando de lesão, porque o jeito que ele tá jogando, parece que ele nem ficou lesionado. Tá comendo grama. O gol do Grêmio sai dele, né? E ele poderia ter feito o gol da classificação, porque ainda no final do jogo ele recebeu um passe do Soares, que infelizmente ele não conseguiu finalizar com o gol. Se é o contrário... E o goleiro... se é o contrário... O goleiro do Bahia decidiu que ele era o Neuer. Ele brilhou, o cara se agigantou assim de uma maneira que, meu Deus, cara... Assim. Eu perguntei sobre o gol, no caso, do Everaldo, porque, cara, se acontece do Bahia ganhar, né, o Grêmio ser desclassificado, eu tenho certeza que aí tudo na conta dele. Cara, ele foi pro céu e inferno. Porque com certeza ia aparecer alguém falando que ele falhou, que tava adiando um monte de coisa. Mas é o que a gente tem falado. É o que a gente tem falado. O Grêmio tem tomado muito gol e muito cai na conta dele, de fato. Mas parte do problema tá como o Vinícius colocou. É o sistema defensivo, é o meio de campo. Não pode chutar tranquilidade. Expor demais o goleiro. Esse esquema com 3 zagueiros parece que não tá vingando, entendeu? Teve um bom momento na parte ofensiva, até parece que vai bem. Só que na parte defensiva, que é o mais normal, com 3-5-2, com 3 defensores, é muito vazado. Muito vazado. Isso aí que a Renata falou é verdade. Eu vejo muito. Tem até torcedores no grupo ali, que eu tenho um grupo ali de torcedores do Grêmio, que tem torcida do Grêmio de todo o estado e tudo. E é Grêmio 24 horas ali. E eles falando mesmo isso aí, do esquema. Se é pra jogar com esquema com 3 zagueiros tomar gol, joga com 2 zagueiros e espeta os pontos. O Kahneman e o Bruno Alves estava tudo certo, entendeu? Tava bem daquele jeito. Vamos jogar com 2 zagueiros só. E Renata, a expectativa pro jogo de semifinal agora? Flamengo. O Grêmio decide fora, né? Eu não sei, saiu o sorteio? Decide fora. Que coincidência, né? Como sempre, quando é com o Flamengo, o Grêmio decide fora. Então, fiquei triste. Qual é a tua expectativa, Renata? Porque o primeiro jogo vai ser na Arena, tu vai estar lá, provavelmente lá provavelmente não, vai estar certo, vai estar lá na Superior Norte. Qual é a tua expectativa, assim? Eu até tenho medo de falar, sabe? Mas podem me chamar um pouco de pessimista, mas, gente, o Grêmio é a cadelinha do Flamengo. Então isso me dá uma coisa. Tá difícil mesmo, tá difícil. Eu acredito, olha, se for que ganhe de 1-0, sabe, chorado, sofrido, mas... se for olhar os históricos, também é só Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio, o Grêmio perde uma, perde outra. E a última vez que eu lembro que o Grêmio ganhou do Flamengo foi aquela vez em 2021, com o gol do Borja, que era do Brasileirão, aquela coisa cai não cai, sabe? Isso. Depois nunca mais. 1-0. E vai ser tirateima, né?
Existem 8 confrontos Grêmio e Flamengo na Copa do Brasil, 4 para cada lado. Depois daquela goleada de 4-0, acho que foi em quê? Em 2019? Foi? Não, foi 5-0. Foi 5. 5-0. Foi porque aquela Semifinal da Libertadores. Semifinal da Libertadores. Foi. Tem minha alma. Meu Deus. Foi no Maracanã, né? O Grêmio passou, não foi que o Grêmio passou o Palmeiras também, que foi passando na raça e depois pegou o Flamengo e acho que foi 2019. Foi 1-1 aqui. Em 2019. Aqui na Arena foi 1-1 aqui na Arena e 5 lá. Só que lá o Grêmio tomou, se eu não me engano, o primeiro tempo tinha virado 1-0 Flamengo ali. O Maicon tinha perdido um gol, e aí o Grêmio toma 2, 3 gols assim, em 10 minutos no segundo tempo e desaba. Em 2019 teve... 2019 teve, na mesma competição, na Libertadores, sim, nas quartas de finais, o Grêmio pegou o Palmeiras. E aqui tomou um gol da intermediária, numa cobrança de falta, do Scarpa, se não me engano. Cara, que sofrido aquele jogo. No finalzinho, eu lembro que eles iam... Pode falar, Renato. Eu lembro que no finalzinho eles meio que tentaram revisar um lance de pênalti pro Palmeiras, se eu não me engano. Foi assim, no segundo jogo, cara, que desespero. Pois é, aí o Paulo Vitor tava no gol, né? E aí tomou um golaço de falta na intermediária do Scarpa. E aí o Palmeiras levou, o Felipão era o técnico, levou a vantagem para São Paulo. Só que eles não iam jogar no Allianz Parque, eles jogaram no Pacaembu. E a gente chegou desacreditado lá, né? A gente vai ter que reverter essa desvantagem. Tinha gol qualificado. Sim. E aí, né, porque tinha. E aí começa o jogo lá no Pacaembu e o Palmeiras faz um gol. 1-0. Só que, claro, o gol qualificado, ele já, então ficou 3-0, né, no caso, né? 2 aqui, o gol 1-0 de Porto Alegre e já tava 1-0 lá no Pacaembu. Aí o Cebolinha resolve, faz o primeiro gol e eu não me lembro se o segundo é do Cebolinha também. Não foi o Ferreira, será? O Ferreira tava bombando também naquela época. Foi uma cobrança de falta do lado da área, o segundo gol, se não me engano. Eu não me lembro quem fez o segundo gol, mas o primeiro gol foi o Cebolinha. E a gente ganha no gol qualificado, porque faz 2-1. Eu acho que o primeiro gol foi do Cebolinha, um cruzamento, o segundo gol, uma jogada do Cebolinha, o goleiro espirra a bola para trás e o Alisson, eu acho. Pode ser. Foi o Alisson, aquele que fazia um falso ponta que veio do Cruzeiro. Isso. Foi ele que fez o gol lá. Pode ser. Foi ele que fez o gol. Eu achei que tinha sido o Luan. Aliás, o Luan tá chegando, né? Isso, vamos falar sobre isso. Mas esse jogo do Palmeiras é o do Jean-Pierre, né? Que tem a frase do Jean-Pierre, né? Que tava secando. Isso. Quem torceu contra, boa noite. Obrigado pela torcida e para quem torceu contra, boa noite. Eu acho até que o Jean-Pierre teve participação aí nesses gols. Não, agora eu não me lembro. Mas enfim. Na época ele gostava de jogar futebol. Na época que ele jogava. Bom, em 2019 parecia que a gente, o Grêmio imortal, né? Foi pra lá, pra São Paulo, reverteu, aí veio a história do Flamengo. Aí pegou na semifinal o Flamengo, aí deu no que deu. Mas, enfim, vamos tocar, antes de voltar a falar de Inter, vamos falar sobre essa questão do Luan aí, né? Até pra ouvir a Renata, já que o Vinícius e eu já nos manifestamos no episódio passado. Renata, o que tu acha dessa história do Luan tá voltando? Eu quero ele de volta. Olha, ela quer. A cara do Gustavo. Gente. Mas fala por quê? Assim, por que tu quer? A estrela dele é com o Grêmio, entendeu? Acho que todo mundo merece uma segunda chance, tá? Esse ex vale a pena, entendeu? Esse é um ex que vale a pena, tá? Então, assim, né? Então, o que eu vou dizer pra vocês? Não brilhou contra o Corinthians, depois ele teve uma passagem no Santos também, se eu não me engano, né? O Corinthians emprestou, sei lá o que deu. E aí agora tá nessa fase que tá vivendo, acho que ele teve uma história maravilhosa com o Grêmio, né? Então acho que dá sim para dar uma segunda chance, e quem sabe realmente a estrela dele é com o Grêmio, que já foi provado isso, né? Quem sabe a estrela dele volta a brilhar com o Grêmio. Pode ser?
essa Vai saber. história, eu vou dizer, É um peitaço, entendeu? eu Vai. concordo contigo, concordo. Eu acho que assim, ó, o Luan, ele realmente, é uma pessoa que tá na nossa história, né? Tá na Sim. nossa história, de fato, né? A gente não vai ver aquele Luan. Eu não acho que a gente não vai conseguir ver aquele Luan mais. Mas eu acho que a gente tem que ajudar mesmo o ídolo, sabe? Não tem como. Gente, o Edilson não foi um ídolo tão assim e voltou, entendeu? Exatamente. Se olhar por esse lado, né, a gente tem que ajudar. O problema é o Grêmio ser muito, assim, bondoso com os contratos que faz com jogadores que não vão apresentar mais o mesmo resultado que de antes, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Diego Souza retornou ao Grêmio e virou ídolo de novo, né? Jogou lá na temporada 2007, se não me engano, 2006, Sim, 2007, né? Libertadores. E quando retornou agora em 2020, ele mostrou que ele continuava sendo o ídolo do Grêmio, né? Aquele Diego que jogou lá em 2007, que estava na memória do torcedor, na memória boa e na memória ruim, né? Porque eu tinha memória daquele 2007 lá, que eu tenho uma memória que eu não queria ter, né? Mas enfim. Qual? Só pra... do jogo contra o Boca, que horror. Né? Que horror. Mas depois o River foi pior. Ele fechou com o Sport, né? Exatamente, fechou com o Sport. Fechou com o Sport. E fez uma boa passagem pelo Sport. Sim, também. Ele e o André, né? O André Balada. Ele e o André. O André, Deus me livre. Esse aí não. Deus me livre. O André Balada. Eu acho que dá pra gente aceitar o Luan de volta. Eu acho que o Renato tem condições de recuperar o emocional dele, de repente. 5 milhões tem que desembolsar. 5 milhões. Achava que ele veio de graça, gente. Tá apanhando lá em São Paulo, achava que ele veio de graça. O Corinthians impôs 5 milhões. Isso é demais. Isso não tava na... O Corinthians também, né? Quer ferrar com o Grêmio, né? Não vai aproveitar o cara mesmo. Bom. Meu Deus, aí começa a inviabilizar o negócio, porque assim, ó... É o que eu disse, vamos ajudar o ídolo, mas o Grêmio não pode. Mas o Grêmio não pega uma grana pelo Vina. do Corinthians esse valor. E a grana do Vina? Não vem nada pro Grêmio? Pois não sei. Um pouquinho vem. Se eu não me engano, um pouquinho vem. Bem pouquinho. Um pouco? Por ser o time da vitrine que chama. O Vina tá indo pra onde? Hã? O Vina tá indo pra onde agora? Ele tá indo pra Arábia. Nem o pessoal da imprensa sabia dizer que time era, mas era quando eu pesquisei, né, informações. Me surpreendeu. O comentário, quando ele entrou em campo, me surpreendeu, assim, ele tá indo, nem sabia. Mas que bom, né? Mas que bom. Só que eu acho que quem pega dinheiro aí é o Ceará. Sim, mas o Grêmio pega um pouquinho, eu ouvi dizer, por ser o time da vitrine que eles chamam. Tem esse negócio da vitrine. Pega um pouquinho, sim. De repente tem uma forma aí mas é que assim, o Vina, por mais que não seja um jogador excelente e tudo mais, eu discordo de alguns que acham que o Luan tá jogando mais que o Vina. Acho que o Luan jogou muito mais que o Vina. Mas agora, não sei. Eu acho que o Vina erra gol. Inclusive teve um lance do Pedro Ernesto, né, no jogo contra o Bahia, que o Vina perde o gol e o Pedro Ernesto coloca na conta do Soares. Acho que foi o Soares, enxerga o Soares lá naquele lance. Esse cara, uma paixão, né? Esse cara... Não, assim... E ele tava queimando o Soares. Ainda por cima isso, assim, que o Soares tinha perdido um gol que nem atleta mediano perderia. E ainda não enxergou o cara direito. Bom, mas enfim. Vamos falar de Inter, então, de novo. Vamos voltar a falar de Inter, vamos falar de Libertadores, que é o, né, tá na Libertadores, tem o River. Falar de River, né? O Ener vai estar pronto pro primeiro confronto com o River. Como é que vai ser isso? Vamos começar pelo Alexandre. Bom, sobre a Libertadores, sobre a Libertadores, o Inter tá na reta final já do primeiro confronto com o River, né? É dia 1º, né? Nós estamos aí há 13 dias. Eu penso que o Inter deu uma melhorada boa, considerável, em relação ao Internacional, da consideração que teremos Ener Valencia, Arangues, que já estava, mas
estava e não estava, mas agora está em condições de jogo, e, sobretudo, Bruno Henrique. Então, encorpa, qualifica e dá para pensar em alguma coisa, né? Dá para sonhar. Em que pese o River ser um time muito bom, aliás, sagrou-se ontem, campeão argentino com folga, né? Pois 3-1. 3 no Estudiantes, né? Mas o Inter está com mais munição, né? Decide em casa, o que também não... Se vier morto lá da Argentina, não adianta, porque os argentinos gostam muito dessa... Há quem diga que os argentinos gostam de jogar primeiro em casa, porque eles saem zunindo lá a matar de goleada, né? E aí no jogo fora, na decisão, o time da casa tem que se expor muito e acaba levando gol também. Mas eu estou um pouco mais otimista em relação a esse embate com o River Plate, porque, veja bem, Doda, partindo da nossa linha de raciocínio, que eu acho que é a mesma em relação à escalação. Rômulo, claro que o Gabriel é o titular, mas não dá para desbancar o Rômulo. Eu acho que o Gabriel não está a ponto assim de um embate contra o River, né? Dado a lesão gravíssima que teve. Então, Rômulo, Bruno Henrique Arangues, Alan Patrick, Maurício e Ener Valencia. Dá para sair um time bom daí, não dá? Era o que eu ia falar. Eu ia falar, além desses reforços, somar o Maurício e o PH para grupo. O PH já vai ter voltado provavelmente também para grupo, do jeito que o Wanderson está jogando. Não, mas o Maurício é titular nessa minha escalação. Total. Nessa minha escalação. Esquece o Wanderson. Alô, Mano Menezes. Esquece o Wanderson. Por favor, deixa na reserva. Primeiro reserva para sair zunindo num contra-ataque para abrir pela ponta Pedro Henrique. Pedro Henrique. Então, eu estou razoavelmente otimista, né? E penso que esse confronto do Inter com o River vale a mesma coisa do que o do Grêmio com o Flamengo. 30% de chance para cada um da dupla Grenal. Mas, em se tratando de mata-mata, por que não sonhar, né? Claro. Eu acredito. É um jogo de, né? jogo de mata-mata, é diferente. É difícil, mas e se esse goleiro seguir de aniversário? Não entra uma bola? Bate nele, não entra, faz defesa de letra. Eu ia dizer ele faz antes, só milagre. Eu ia dizer antes, né? acabei me atrapalhando e puxando outro assunto quando passei a palavra para o Vinícius. Mas eu tô para dizer para vocês, colorados, que o John vai ir para reserva. Eles não contrataram o goleiro de seleção para ficar no banco. Sim, é uma tendência lógica. Por mais que essa é a minha bronca. Por mais que o John esteja fazendo ótimos jogos, assim, esteja numa boa fase, e em razão até do talento que ele tem, né? Eu tenho a impressão que o goleiro da seleção uruguaia, do Nacional e tal, ele vai ser o titular. E digo mais, pode ser que eu esteja errado nisso, mas porque eu não acompanho tanto o dia a dia de vocês. Mas eu acho assim que a diretoria talvez não esteja contando que vai ficar com o John. Eu tenho uma outra leitura. Para mim, o Rocher foi contratado para ano que vem. Porque o Inter pode comprar o John e mantém o John. Daqui um pouco na negociação com o Rocher, olha, é 4 anos o contrato. É um contrato de 4 anos. Esse ano, algum jogo do Brasileirão tu vai entrar, ok, vai ter. Mas tu é ano que vem, porque o Inter tem a preferência na compra do John. E se ele continuar nesse nível, não vai ser um preço, na teoria, abaixo pelo nível que ele pode vir a demonstrar se continuar assim. Compra e vende para um time da Itália, por exemplo, tranquilamente, que os italianos adoram goleiro brasileiro. E vai fazer. Eu acho que o John é investimento para fazer caixa para o ano que vem. Que idade ele tem, Doda? Quantos anos tem o John? Ele é novo? O John, se eu não me engano, é 26 ou 27. Ele é bem novo. Ah, não. Para goleiro é muito novo. Para goleiro, 26, 27 é 20 anos para jogador de ataque. Tá aí o Fábio que nos coloca assim. O Fábio tá jogando muito, né?
Tá jogando muito. Ah, Tá, Quem assistiu tá jogando o Flamengo e Fluminense ontem... é. eu não Sobre gosto daquela saída de o... bola. Não gosto. Eu acho... Ele é de 96, né, Gustavo, gente? Façam suas contas aí, porque... Quem? O John? Ó, É. então, 27. 27. O Grêmio tem que explorar, que a gente já está misturando os assuntos, mas o Grêmio tem que explorar a vulnerabilidade do sistema defensivo do Flamengo. Pá! É aí que pode ser. Esse time do Flamengo é muito faceiro. Aquele Meu Deus, zagueiro é horroroso. Léo Pereira? Não, esse é bom. Davi Luiz? O Davi Luiz? cabelo. Hã? O Davi Davi Luiz? O do 7-0 contra a Alemanha. O Davi Aquele Luiz. zagueiro tá em tudo que é lugar, menos aonde tem que estar. É. Por isso que eu digo, tem que botar a Ferreirinha, tem que explorar esse cara que é um péssimo zagueiro. Não sei como é que ficou tanto tempo na Itália, na Inglaterra, esse Davi Luiz. Um enganador, Dodô. Ah, Enganador. Empresário bom, eu acho. Eu nunca vi... achei- Empresário achei bom. razoável. Eu sempre achei ele no máximo razoável. Não pode. Eu nunca vi tanta bola. Tanta assim. Eu vi graça, o primeiro né? tempo do Flamengo e Fluminense. Eu também vi. E eu vi que o Fluminense perdeu de fazer um gol. Acho que, claro, o Flamengo foi agudo em alguns momentos ali, né? Mas enfim. O Flamengo tem sorte, entendeu? Isso me irrita um pouco também. Isso é uma verdade. Mas e enfim. outro time que deu uma encorpada é o seu Corinthians do seu professor. Não, mas eu sou fã do Luxemburgo. O cara, Eu também sou, cara. O Eu cara, também sou. o cara também. tá ajeitando. O cara tá ajeitando. E assim, ó, eu tava olhando, Projeto. tava olhando a tabela aqui, né? E lembra que eu falei na semana passada, né? Olha que vocês têm que somar pontos. O Inter tem que somar pontos. Porque assim, ó, o Atlético Mineiro tá jogando agora com o Goiás e tá 0-0 ainda. Mas o Atlético Mineiro é um que vai passar vocês. E o Corinthians, ele tá lá embaixo ainda, ele tá a 7 pontos, né, de vocês. Não sei qual é a próxima partida, deixa eu dar uma olhada aqui. Seria uma partida contra o Grêmio agora, né, que foi adiada. Né, então o Corinthians pega, deixa eu ver, próxima rodada, Corinthians e São Paulo no Brasil, não, na Copa do Brasil, isso. Não o Corinthians pega dia 29 no Brasileiro o Vasco. Não, no dia 22 antes, no dia 22 pega o Bahia. E provavelmente vai ganhar do Bahia. Então assim, a próxima rodada de vocês tem que pontuar, senão o Corinthians já vai se aproximar. E aí esse é o problema, entendeu? Não dá pra... claro, vocês não perderam, né? Mas não pode deixar de pontuar e fazer preferencialmente 3 pontos. A gente tá com uma rodada, a gente tá com um jogo a menos e 1 ponto atrás do Flamengo. Então, tá tranquilo. A gente precisa manter o ritmo também, não pode perder. A rodada foi excelente pra o você. mesmo jogo contra o Corinthians. A rodada foi boa pra nós. Mesmo sem a gente entrar em campo, Muito foi boa. boa. O time do Grêmio não entrou em campo e não caiu uma posição. Exatamente. Então foi E boa. a gente não se estressou, né? Graças a Deus. Exatamente. Então a gente tem o que comemorar. O lugar na semifinal da Copa do Brasil. Agora vem o Flamengo, até lá eu vou comemorar, né? E não caímos na tabela, mesmo não jogando a rodada. Né? E vocês sabem por que não teve a rodada? Por causa do Por causa do calendário. jogo da Copa do Calendário, Brasil. por isso pegou a repescagem na Sul-Americana. Isso, tivemos que jogar a Copa do Brasil sábado. O calendário. É verdade, ia ser sábado, não ia ser amanhã. E sobrou pro Inter tirar a invencibilidade praticamente ali atual do Botafogo, né? O Inter vai perder pro Bragantino e é quase certo que o Inter ganha do Botafogo no Engenhão. É a cara do Inter fazer alguma coisa assim. É a carinha do Inter. É possível. Bom, eu vou passar a palavra para o recado final, a gente está se encaminhando para o final do episódio. Então, vou passar a palavra para a Renata, primeira, já que ela retornou aos nossos episódios. Ô, Glória! Pode falar, Renata. Assim, gente, por mais que eu tenha dito, né, eu sei que depois vai ser vão printar isso aí que eu falei, do que o Grêmio é a cadelinha do Flamengo, mas é aquela coisa, a gente acredita, né, mas a gente sabe do que sempre acontece, entendeu? Nada impossível, acho que tá na hora também do Grêmio quebrar esse tabu, do Grêmio começar a tirar o Flamengo também, né, das competições, de mata-mata, enfim.
Se for 1-0, já tô feliz lá e cá. Azar, que seja chorado, sofrido. Se for pros pênaltis, também azar. Eu quero classificação, não interessa como. Isso Tá? aí. Acreditar, a gente acredita, assim, naquele 0,01%. Mas, por mais que saiba das coisas que sempre acontecem, mas a gente não vai deixar de acreditar, a gente não vai deixar de estar lá, de se enlouquecer e de se irritar com o Grêmio também, na maioria das vezes. Mas vamos lá. Vai dar certo. Vamos ter fé que vai dar certo. Isso aí. A gente se vê no jogo da Grêmio e Atlético Mineiro. Sábado? Bora? Na arena. Sábado, então. Vinícius, recado final. Eu acho que é isso aí, meio nessa linha que a Rê falou, a gente vai torcer, vamos acreditar, com certeza vai ser jogos muito difíceis, claro, por se tratar de Flamengo aí, mas eu acho que eu torço muito e espero muito que o Renato dê esse choque no elenco aí, para os caras entrarem mais ligados nos jogos, entrarem com a típica pegada do Grêmio de Copa do Brasil, né? E, cara, eu tô tranquilo, acho que para um ano, que nem eu venho falando nos últimos episódios aí, para um ano de reestruturação que o Grêmio tá aí, tá se montando, contratamos, reformulamos todo o elenco, estamos aí a um passo quiçá de estar numa final de uma Copa do Brasil, então é isso aí, a gente vai torcer, vai, que nem a Rê falou, vai se estressar, vai ficar enlouquecido, mas eu acho que temos tudo para passar, para fazer 2 bons jogos e classificar, se Deus quiser, ali na frente. Isso aí. Recado final, Alexandre. Bom, o Inter tem agora o próximo jogo do Bragantino domingo. Eu acredito muito, eu sou muito supersticioso. Ano passado o Inter ganhou lá com o gol do Johnny. Quem sabe não se repete o crime lá, né? Eu acredito muito nessas coisas. Eu me lembro, o Inter ficou 200 anos sem ganhar do Santos, aí começou a ganhar lá na Vila Belmiro, sempre ganhava. Mas o meu recado final especificamente vai, Gustavo, para a parte da imprensa, e principalmente a imprensa essa que milita muito pela internet, que tem seus canais aí no YouTube, etc. e tal, estão ensandecidos desde a demissão do Eduardo Cudê do Atlético Mineiro e ficam fazendo campanha para a demissão do Mano Menezes para que o Inter contrate o Cudê. Por favor, meus amigos, tenham valor próprio. A contratação do Eduardo Cudê significa o clube não ter valor próprio, amor próprio. Nós estamos falando de um treinador cujo o projeto foi todo feito para ele em 2020 e ele negociou com os espanhóis a revelia do Inter. Parem de fazer isso aí, esqueçam o Eduardo Cudê. Não é hora do Mano Menezes sair. Duda, teu recado final, Duda. Espetacular. Eu compactou com tudo que o Juca falou. E, cara, eu acho que a gente falou durante o programa, acho que deu uma encorpada assim no Internacional, no grupo ali, com essas aquisições, com jogadores voltando de lesão. É um bom enfrentamento, vai ser um enfrentamento, acho que bem honesto com o Bragantino, que eu acho que é um dos times mais rápidos do país, em contra-ataque, em transição. Vai ser legal de ver como é que o Inter vai jogar e vai ter uma semana para treinar, assim como eu acho que o Grêmio também, acho que não tem jogo no meio da semana, agora não me recordo. Não tem. Então, lembrando que o Grêmio já está na final da Copa do Brasil, isso aí tá escancarado para os meus amigos aqui que já botaram o Grêmio na final da Copa do Brasil. Então não vou nem falar, né? Não vou nem secar, porque, Juca, já estão no final, Juca. Eles já estão na final da Copa do Brasil. Eu acho incrível, mas tá certo. Tem que aproveitar o momento, tá tudo certo. A gente tá acreditando, entendeu? A gente tá acreditando, Dó. Eu vou falar do River lá na frente. Lá 0%, na frente vai estar acreditando 1%. Ô, Doda, eu tô torcendo pro Davi Luiz se lesionar. Ai, Deus do livro, bata. Na próxima rodada do Brasileiro, é um baita entregador. Pior que aí é patrocínio do iFood ali, só entrega, tá louco. Mas é isso aí, eu acho que a dupla Grenal, falando da dupla rapidinho, tem uma semana para treinar e pode entregar mais, o Grêmio pode entregar mais defensivamente. Se o Jeromel for relacionado, já dá um up no próprio grupo para ver, opa, o capitão tá ali, vamos lá, daqui um pouco ele vai estar de volta. E o Inter vai ter mais uma semana para Arangues, Alan Patrick, o Maurício, se voltar, já dá uma entrosada melhor para lá na frente pegar o River, né? Então, Bruno Henrique. Também. Olha só, o Grêmio não tá na final, calma. Isso aí é antídoto, né? Isso daí já é antídoto, vacina, né? Caso o Grêmio passe, eu falei que ia passar, eu já sabia, mas assim,
Aí não passa é aquela corneta só, né? Vários dias de corneta, né? Tá louco. Eu acho assim, o Grêmio tem sido filho do Flamengo, infelizmente tem que virar a chave. Vamos usar a Copa do Brasil pra isso, Renato. Vamos lá. Até o próximo episódio, até mais. Feito. Valeu. Valeu, Boa noite. Tchau, tchau. Passei o Marcos, é show de bola, que loucura. É.